Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um problema que, apesar de quase invisível, está literalmente por todo o lado: os microplásticos. E mais importante, vamos ver o que é que a ciência já sabe sobre os seus potenciais efeitos na nossa saúde. Olhem para esta imagem. Tudo começa aqui, com os objetos de plástico que usamos todos os dias. Com o tempo, com a ação do sol, do vento, da água, eles não desaparecem, nada disso. Eles fragmentam-se, partem-se em pedaços cada vez mais pequenos. E é aí que começa uma jornada muito longa pelo nosso planeta. Ok, vamos então mergulhar nisto a sério. Para percebermos a verdadeira dimensão do problema, temos de começar pelo início de tudo: a quantidade absurda de plástico que estamos a criar. Parem um segundo para pensar neste número. Mais de 400 milhões de toneladas métricas, num único ano. É uma quantidade gigantesca. E claro, este volume massivo de produção é o ponto de partida para a poluição que vem a seguir, porque, inevitavelmente, uma grande parte de todo este plástico acaba por ir parar ao ambiente. E é aqui que entram os famosos microplásticos. A definição é esta: são partículas minúsculas, com menos de 5 milímetros. A grande maioria, como já vimos, resulta da degradação de plásticos maiores. Garrafas, sacos, embalagens, tudo o que se vai partindo em fragmentos cada vez mais pequenos. Mas a história não acaba aqui. A fragmentação continua. Os microplásticos continuam a degradar-se até se transformarem em nanoplásticos. E estes são mas tão pequenos que se podem comportar de formas completamente novas. São pequenos o suficiente para atravessar barreiras biológicas que partículas maiores simplesmente não conseguem. Isso leva-nos à pergunta seguinte: como é que estas partículas microscópicas fazem o caminho do ambiente para dentro do nosso corpo? A investigação aponta para três vias principais. A mais comum é a ingestão, ou seja, através do que comemos e bebemos. Depois, temos a inalação, partículas que andam a flutuar no ar e que nós respiramos, que vêm, por exemplo, do desgaste dos pneus ou das fibras sintéticas da nossa roupa. E por fim, o contacto com a pele, especialmente através de cosméticos ou se a pele tiver alguma ferida. Esta é a pergunta de ouro, não é? Se estamos expostos de tantas formas diferentes, qual é a quantidade real que entra no nosso organismo? Bem, a ciência já nos dá uma estimativa. A investigação sugere um consumo que pode chegar às 5 gramas por semana. Assim, o número pode não dizer muito, mas o importante é perceber que representa uma acumulação constante, semana após semana. E pronto, é esta a analogia que torna tudo incrivelmente claro e um bocado assustador. Imaginem só, comer o plástico equivalente a um cartão de crédito, todas as santas semanas. É uma forma muito poderosa de perceber o peso literal desta exposição invisível. Então, o ponto crucial é este: o que é que acontece quando estas partículas já estão dentro do nosso corpo? Quais são os riscos para a saúde que os investigadores estão a tentar perceber? Com base no que se sabe até agora, a ciência está a começar a desenhar um mapa dos potenciais estragos. Desde o nosso sistema digestivo, com possíveis ligações a inflamações intestinais, até o sistema respiratório, com riscos de asma ou até cancro em casos de muita exposição. E as investigações não ficam por aqui. Também se estudam efeitos neurológicos, reprodutivos e até danos ao nível do nosso ADN. E, curiosamente, as provas mais fortes que temos vêm de estudos feitos com pessoas que têm uma exposição altíssima no trabalho. Pensem em indústrias que lidam com plásticos reforçados, por exemplo. Aí, os investigadores encontraram correlações muito claras entre a exposição a certas substâncias e um risco maior de doenças graves, como leucemia ou problemas pulmonares. Isto dá-nos as pistas mais concretas que temos sobre os possíveis efeitos a longo prazo. Mas então, como é que os cientistas investigam isto? Como é que se estuda o efeito de uma coisa tão pequena que nem se consegue ver? Uma das maneiras é esta, como vemos na imagem, em laboratório. Basicamente, os cientistas pegam em culturas de células humanas, células do pulmão, do intestino, do sistema imunitário e expõem-nas diretamente aos micro e nanoplásticos. Isto permite-lhes ver ali, em tempo real, o que acontece. As células morrem, ficam inflamadas, o seu DNA sofre danos. É uma observação direta. A investigação move-se essencialmente em duas grandes frentes. Por um lado, os estudos in vitro, em laboratório, como acabamos de ver, são ótimos para testar efeitos diretos, mas o que acontece numa placa de laboratório pode não ser exatamente o que acontece no corpo inteiro. Por outro lado, há os estudos em humanos, que olham para populações reais. Estes estudos só conseguem mostrar associações, correlações, mas não provar uma relação de causa e efeito. Cada método tem os seus pontos fortes e as suas limitações. Ora bem, com tudo isto em cima da mesa, onde é que ficamos? Qual é o caminho a seguir perante um desafio desta magnitude? O caminho, segundo os especialistas, parece assentar em três pilares. Primeiro, precisamos de melhor ciência. Métodos iguais para toda a gente, para medir a exposição e perceber a partir de que níveis é que a coisa se torna perigosa. Segundo, melhores materiais. Inovar em plásticos que se decomponham de forma segura.
E terceiro, e talvez o mais importante, mais sensibilização pública, para que todos possamos tomar decisões mais informadas e reduzir o uso de plásticos descartáveis. E terminamos com esta pergunta, que fica a pairar no ar. A ciência sobre os plásticos e a saúde ainda está a dar os primeiros passos. Há muito que não sabemos. E esta questão não serve para alarmar, mas sim para sublinhar a urgência de continuar a investigar, a inovar e a agir, enquanto tentamos perceber as consequências a longo prazo desta verdadeira invasão invisível. Obrigada por terem acompanhado.